deve ter falado disso ontem também, mas nós apoiamos, com todos os nossos eventos, um projeto social muito sério aqui em Paquetá, que é o projeto social do Eli, que faz distribuição gratuita, agora diária, sobre entregando comida e café da manhã para a população de rua no centro do Rio de Janeiro. Além de outros suportes, né? Além de outros suportes que ele faz, assim, fora esse trabalho que é diário. Então, é um projeto que a gente conhece o Eli, a gente conhece a seriedade do projeto. Paquetá meio que se mobiliza em torno da ajuda ao Eli no que é possível. E nós escolhemos, como a parte social do nosso evento, né, ajudar o Eli. Quando a gente faz presencialmente, os terapeutas vêm para cá e os terapeutas atendem e dão todo o fruto do trabalho deles. A gente faz um precinho camarada para as terapias e a gente dá o fruto do trabalho dos terapeutas para o projeto social do Eli. Como a gente não vai poder ter os terapeutas, né, presencialmente, a gente está pedindo mesmo na careta para vocês, para clicarem lá, tem um botãozinho lá, Projeto Social do Eli. E, gente, qualquer R$10 é jogo, porque quantos pães se compra com R$10? Sim, e o projeto dele é ininterrupto, tá? Não é sazonal. Não, todos os dias ele leva pão, café e manteiga para os moradores de rua do centro do Rio de Janeiro. Fica uma fila imensa. Tem, acho que um videozinho lá, né, amor? Eu vou colocar o vídeo, realmente estava na mudança do site, mas eu vou repostar esse vídeo. E uma coisa que eu chamei a atenção ontem, essa questão dos moradores de rua, que gera muitas vezes uma certa polêmica, muita gente torce o nariz, nós acompanhamos esse trabalho e testemunhamos que muitos dos moradores de rua que estão lá são pessoas empregadas. São pessoas que apenas têm um emprego longe demais de casa para ter dinheiro até para voltar todos os dias. Então, a pessoa vem, fica a semana toda indo para o trabalho e permanecendo na rua à noite por necessidade. Entre os suportes que o Eli dá, ele, inclusive, oferece kits de higiene para a pessoa poder se apresentar melhor numa entrevista e conseguir se recolocar. Então, óculos, quando a pessoa tem problemas, né, de óculos, né, ou de qualquer tipo de aparelho nesse sentido. E, nesse caso, a gente testemunhou isso de perto, a gente viu esse dia a dia, e é um trabalho realmente muito, muito bonito, porém muito pesado. E não pensem assim, puxa, mas eu não tenho nada para dar. R$1 dá para comprar o pão. Sim. Se cada um quisesse na febre e desse R$1, já resolvi uma boa parte, pelo menos, de um mês, né, amor? Sim. Pelo menos segurando a onda do pão. Eu coloquei lá no início do site, né, links para R$10 e R$20, mas se alguém quiser contribuir com qualquer outro valor, muito menor ou muito maior, até porque essa é uma recomendação do Eli. Ele é uma pessoa tão legal que às vezes a gente acha que contribuiu com pouco. Ele, gente, qualquer coisa a gente recebe com amor. Trazer aqui, gente, para bater um papo com a gente, uma pessoa que vocês vão conhecer hoje ainda, né, que é a nova geração, Artanes. Tudo bom, Artanes? Tudo. Como é que estão vocês aí? Tranquilo. Tranquilos, Artanes. Artanes, a ideia aqui, eu não sei se você gosta muito disso, mas é de bater papo e de criticar, às vezes, algumas posturas curiosas. Eu acho que o Artanes não gosta muito, não. Se tiver Oi? Se tiver umas 10 horas para fazer isso, dá. 8 horas e meia. 8 horas e meia, a gente... Gente, eu queria começar aqui já jogando uma bomba, então, para você e para a Aline, tá? Diferença da magia de pessoa para pessoa e a implicância disso em escolha e trabalhos. Tá? O que vocês pensam dessa... Como que a diferença, vamos dizer assim, da realidade do André pode impactar em relação ao Artanes, em relação à Aline, em relação
a outras pessoas que buscam, às vezes, a mesma coisa? Quem começa? Você, Artanis. Manda brasa. Eu deixo para você. Tacando fogo no parquinho. Não, vou deixar para os apresentadores agora começarem a colocar lenha. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a ideia, o que o André estava esperando com essa pergunta, mas eu acredito muito na minha intuição, senão eu seria uma oraculista de bosta. Então, eu estou falando para vocês que quando o André falou sobre isso, estava me passando, depois eu faço o lobby da camiseta, estava me passando uma ideia assim, né? Hoje em dia, as pessoas, eu acho, que estão muito mais ligadas, estão confundindo as ferramentas com o talento. Lá no tempo do Guaraná com rolha, as tiazinhas, e hoje em dia ainda os tiozinhos, né, pegam um raminho de qualquer coisa lá que eles achem que tem a ver, né, de uma planta, ou às vezes uma água rezada, e com aquilo eles fazem magia. Com o que tem. De um tempo para cá, me parece que as pessoas acham que para ser um mago é obrigatório que você tenha o grande atame que foi importado, às vezes da China, mas deixa para lá, feito por trabalho escravo, mas o grande atame que foi consagrado no freixo que ele acha que Odin ficou dependurado, não sei nem se foi no freixo, e, enfim, faz uma grande... fica guardado numa redoma. Numa redoma, e fica achando que é aquilo que vai dar poder. Sabe? As ferramentas, elas são importantes, principalmente para quem está começando, que dá suporte, a gente trabalha com as armas mágicas, não estou tirando a importância disso num determinado nível. Mas isso não vai fazer a sua magia funcionar. Se você não tiver poder, se você não souber como direcionar a energia, que magia é isso, é direcionamento de energia, o seu grande atame bombadão que você pagou R$3.000 por ele, todo cheio de pedrinha, é só uma faca bonita. Então, eu vejo muito isso acontecer, sabe? A pessoa que apresenta todo aquele monte de coisa, que fica até bonito, não critico a pessoa gostar disso, mas que não se confunda a ferramenta com o poder. O que você acha disso, Artanis? Quando o André falou, foi isso que brotou assim na minha cabeça. Deixa eu só fazer aqui uma parte. Eu também não entendi bem a pergunta, que ela foi meio psicografada. Tá? Então, se eu realmente conseguir captar, né, tem muito a ver, sim, com isso que a Aline está falando. Tá? Mas, brincadeiras à parte, essa questão em relação às ferramentas que ela levantou e aquilo tudo e as diferenças, é que eu cheguei a comentar isso ontem, né, ao final da palestra do Lucas, que o Lucas ele tem isso de uma maneira muito, muito clara, né, de começar a analisar uma questão que você vai resolver pelo problema e não pela ferramenta. Né? Isso é uma coisa que eu acho que eu não canso de repetir. Né? Quando a pessoa vai fazer um tratamento, por exemplo, né, no meu caso, um tratamento de reiki, aí todo mundo pensa, qual é a técnica que eu vou usar, qual é o chakra que eu vou... Falei, gente, primeiro pergunta qual é o teu objetivo com aquela aplicação. Né? Você primeiro define o que você quer, depois você vai encontrar qual é a ferramenta. Né? Quando você encontrou uma ferramenta funcional, aí se você quiser enriquecer isso com beleza, com aroma específico, com ambiente adequado, se você quiser enfeitar o pavão, como a Aline falou, eu não tenho nada contra, eu acho que agrega. Tá? A partir do momento que você tem uma ferramenta funcional bem direcionada à solução de um problema prático, enfeitar isso com beleza só torna a coisa melhor. Enfeitar isso com aroma, né, se vestir de uma forma talvez um pouco mais solene, maravilha. Mas apenas se vestir de uma forma solene, pelo menos para mim, não faz qualquer sentido. Né? A essência, o centro do poder tem que estar no mago. Né? Isso, então, exatamente.
Então, no caso, essa questão da ferramenta, né, dela estar mais enfeitada, o próprio magista estar mais parametrado, eu acho importante no nível de subconsciente, né? Sim. Para o magista, ele está trabalhando o subconsciente dele com alguns gatilhos mentais ali, seja com aquela roupa que ele só usa para o ritualística, né? O bruxo, ele tem que estar apto mentalmente para poder fazer o seu trabalho. Então, se ele tem uma ferramenta que ele não gosta, às vezes incomoda, isso acaba influenciando. Então, nesse quesito, tem a sua importância. Mas aqui no Covil, né, para quem não conhece, eu dou aula no Covil das Bruxas, eu sempre digo para todo mundo, a ferramenta mais importante do bruxo é ele mesmo. Ele pode ter a varinha pica das galáxias, ele não vai conseguir fazer uma magia se ele não trabalha manipulação energética. Então, aqui, por exemplo, geralmente em alguns livros, algumas vertentes, as pessoas os iniciantes já começam a ter instrumentos. Aqui no Covil eu faço o contrário. Instrumento a gente vai deixando para depois. É só para aprimorar o entendimento do magista com o que ele está fazendo. É como o pincel com o pintor. Se o pintor ele não tem entendimento das cores, ele não tem entendimento do que ele vai usar, do que serve cada ferramenta, de nada adianta dar um pincel para ele. Ele ainda não é um pintor, ele é um pretenso. Então, aqui a gente sempre vai trabalhar a manipulação energética, a pessoa vai conhecer sobre herbologia, vai conhecer sobre as pedras, sobre os chakras, sobre uma porrada de coisa antes dela meter a mão para fazer alguma coisa. Então, mais vale o conhecimento, a sabedoria da magia em si do que o instrumento que você vai usar para fazer aquilo, né? Senão, qualquer um com bisturi seria um cirurgião. O Eduardo comentou aqui que, se for por isso, ele é um bruxo vira-lata, porque todos os instrumentos foram encontrados ou confeccionados por ele mesmo. Eu, particularmente, devo ser um também, né? Porque eu prezo muito a minha ligação com a ferramenta. Então, muitas vezes é uma ferramenta confeccionada, muitas vezes é algo encontrado de uma forma, vamos dizer assim, inusitada, né? E muitas vezes é algo que eu comprei caro, é algo que eu adquiri numa loja, mas naquele momento essa aquisição foi, vamos dizer assim, uma autopremiação, foi uma comemoração por uma conquista que já imprime algum significado àquela ferramenta mais cara. Então, não é que eu não tenha talvez uma adaga melhor ou eventualmente uma ferramenta mais cara, mas isso não é fundamental. Isso precisa de um contexto, na minha linha de trabalho, precisa de um contexto que justifique esse processo. Então, acho que eu concordo aqui com o Eduardo, em que quando você produz o teu próprio instrumento, você já começa a colocar energia nele em um momento, em um estágio anterior. Isso é bonito pra cacete. Só que se eu for fazer isso, vai dar ruim. Porque é o seguinte, eu não faço. Eu gosto que as coisas que eu trabalho magicamente sejam bonitas. Se eu for fazer as minhas armas, se eu for fazer as minhas coisas, Eduardo Gorgoni, vai ficar um negócio tenebroso. Porque a única coisa que eu faço, assim, a única coisa de artesanal que eu faço é porque tem forma, né, André? A minha água florida, né, que é uma receita de uma amiga minha, chamada Cris, eu fui aperfeiçoando, assim, dando o meu jeito, né? E são os sabonetes que eu faço ocasionalmente. Agora, eu tenho as minhas amigas artesãs que fazem coisas belíssimas e que é aí que eu Ana Terra que está aqui. Ana Terra está aqui. Ana Terra é uma artesã que tem uma loja maravilhosa aqui em Paquetá. Também vende online, tá? E tá com a gente desde a primeira e eu adquiro muitas coisas com ela, né? A gente tem aí a Sol do Mar, tem uma série de parceiros, as filhas de Hecate, pessoal aí que trabalha com a gente. A bruxinha. A Cláudia, sabe, que faz aqui, que vai oracular para a gente no domingo. Então, a sorte é que a gente tem aqui uma série de amigos, porque eu, pessoalmente, não faço nada, eu compro tudo e ganho uma parte. E aí, com o uso, eu vou imprimindo a minha energia naquilo.
Naturalmente, que tudo que você faz de mão própria, com a sua energia, fica mais forte de começo. Mas se você é que nem eu, que não consegue nem fazer uma linha reta com uma tesoura que não saia torta... Gente, eu vou entregar os podres da Aline aqui aos poucos. Né? Teve um trabalho que o Lucas passou para ela de Voodoo, que tinha que fazer um bonequinho com cera. Ela praticamente fez uma propaganda da Vivo, que ela fez aquele bonequinho. Torto! E torto! A cabeça do boneco parecia que tinha hidrocefalia, assim. Melhor não. Gente, quando eu mais ou menos roteirizei aqui esse nosso bate-papo, né, eu sabia que isso ia acontecer, que os assuntos eles iam se misturar um por dentro do outro. E um dos que está aqui, que a gente já tocou, é a questão do estudo e imediatismo. Isso eu acho que o Artanis pode falar até melhor do que eu, que é aquela pessoa que quando ela pensa em entrar em um curso para estudar magia, ela já colocou no nome dela o epíteto de sacerdote. Né? Uhum. Então, quer dizer, como a Aline gosta de carinhosamente chamar os magos miojo, né? Que ficam prontos em 3 minutos. Aquele pessoal que mal botou o pé, né, na ideia de estudar, e ele já quer ter as glórias de pessoas que já estão nisso aí há 30, 50 anos, às vezes, trabalhando. Né? O Artanis, ele tem ali uma formação muito interessante, o Covil faz um trabalho nesse sentido, e ele deve ter contato com isso quase que diariamente, né? Aquela pessoa que chega meio fascinada com o mundo da bruxaria, né? E acha que em uma semana, conversando ali com o Artanis, ele vai sair dali um grande mago, né? Capaz de destruir todos os inimigos e conquistar todas as mulheres. Né? Mas, e rico. Vai ter a varinha das varinhas. A varinha das varinhas. Já só antes de falar nisso aqui, porque você falando, não estou rindo de vocês, não, eu estou rindo dos comentários aqui no chat, sabe? Bota um pouquinho para cima aí o chat aí, amor, que tem uma coisa que passou que eu achei muito legal, que o Vitor, mais um pouquinho, só um pouquinho para cima. O Vitor Aragão falou assim, eita, a pergunta confundiu todo mundo, é o aparelho, querido. É o aparelho. Às vezes o aparelho não ajuda, sabe? Às vezes a pessoa... Sabe como é que é, né? A galera quer canalizar, mas interferência. O aparelho está meio assim, aí a coisa veio meio confusa, mas no embalo, um tranco, a gente vai. O Vitor sabe como é, que ele tem que me aturar, às vezes o aparelho dá uma doideira. E o nosso amigo aqui falou, muito engraçado, desce mais um pouquinho, amor, por favor. Voodoo para Vivo, da descoberta das cartas. A Vivo não precisa nem de voodoo, ela sozinha já faz estrago suficiente. Eu acho que a gente tinha que usar chip dentro do caldeirão para destruir inimigo. Olha, Pop Magic, o Naldo vai falar disso aí, quem sabe, né? Pode ser, uma ideia interessante. Então, quanto a essa questão, o que o pessoal não entende é que nome não serve para nada. Nome não serve para porcaria nenhuma. Né? Por exemplo, eu estou dentro da bruxaria faz 17 anos. Né? Eu comecei faz muito tempo. Né? E o meu trabalho com ECAT, ele se desenvolveu no meu 2º ano de bruxaria, ou seja, já faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu estou nesse trabalho com ECAT, e várias pessoas chegam em algum evento e falam, ele é sacerdote de ECAT. Eu falo, gente, eu não sou sacerdote de ECAT. Né? Dentro da concepção que eu tenho, o sacerdócio ele é uma coisa muito, muito rígida. Ele é uma coisa que demanda muito um esforço e um ápice ali que eu ainda não cheguei. Então, sim, eu sou um bruxo ecatino, mas não me considero um sacerdote, independente de que eu tenho trabalho sacerdotal. Qual é o trabalho sacerdócio? É você ser ali um canal de comunicação, de intermédio com uma divindade, você ter um trabalho para a comunidade interna, o teu coven, o teu terreiro, a tua igreja, e você ter um trabalho para a comunidade externa. Se você não tem esses dois, você não é sacerdote. Né? Ninguém é sacerdote ali de quartinho, né? Para só ficar ele de tete a tete com a divindade jogando Uno. Não dá. Então, eu tenho um trabalho sacerdotal, né? Eu atendo o público, eu atendo o pessoal do Covil, mas eu não sou um sacerdote, e não tenho por que eu ficar proclamando aos 4 ventos. O título ele vem com o tempo, ele vem com o reconhecimento, ele vem com o seu aperfeiçoamento. O que importa mesmo é você saber fazer
o que você diz que faz. Porque o que eu sempre falo, um bruxo reconhece o outro. Então você pode chegar falando que é o mago lá, neto de Gandalf com Dumbledore, saiu da cruza lá. A gente vai saber que não. Entendeu? A gente consegue reconhecer um neófito pelo papo dele, pelas atitudes dele, o modo como ele enxerga ali a espiritualidade, a magia, os equívocos que ele tem. Então é mais fácil se dizer um estudante, um praticante de magia, do que sair colocando um monte de título ali à torta direito que não é. Entendeu? Você não entende. Então, eu acho que as pessoas deviam focar mais no porquê. Né? Nas perguntas antes de iniciar, é o que eu sempre faço com o pessoal. Quando alguém chega e pergunta e fala, eu quero aprender magia. Eu pergunto, por que você quer? Né? Porque eu prefiro, a bruxaria ela não é proselitista, a gente não está em busca de fiéis e devotos. A gente compreende que o que a gente faz não é para todo mundo, e não é menosprezando quem não faça, é porque exige muito trabalho, exige muita dedicação, estudo pra caramba, a gente nunca para de estudar e de treinar. Não. Então, é o que você quer? Eu até falo eu estava conversando com o Vitor, foi antes de ontem, né, lá em casa, e aí eu falei com ele, cara, se eu pudesse eu seria ateu, porque aí eu ia me preocupar muito mais em conseguir dinheiro, em trabalho, não sei o que, iria ter mais tempo do que praticando e estudando magia. Entendeu? Só que depois do que a gente faz, do que a gente vê, não tem como a gente dizer que não existe. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que a pessoa tem que se preocupar com isso. No caso aí, tudo para mim que o Artemis falou faz muito sentido, até porque eu tô nessa vibe aí. Eu não sou sacerdotisa de nada porque eu não sou devocional. Eu faço acordos. Agora, é o que eu sempre digo, não é porque eu não cultuo os deuses que eu não acho que eles existem. Eu os respeito. Apenas resolvi não cultuá-los porque a minha linha de magia não tem muito a ver com essa vibe. Então, o que eu faço? Faço acordos. Mas eu vou dizer que eu sou sacerdotisa de quê? Não. Não, eu sou bruxa. Diga-se de passagem, a minha deusa, vamos dizer assim, de contato e que eu tenho mais intimidade, por incrível que pareça, é Afrodite. Uhum. E Afrodite foi quem eu fiz essa ligação e quem eu tenho maior intimidade com a vibe, com a energia. E isso é uma coisa muito relativa. Até porque, pela minha linha energética, eu sempre achei que quando eu tivesse contato, vamos dizer assim, com a energia de um deus, porque, gente, vocês me desculpem, eu não tive a sorte que algumas bruxas têm de andar pelo meio da rua e uma deusa se materializar na frente dela e dizer, querida, você é minha filha, esperei a vida toda pelo momento em que nós reencontraríamos. Isso, infelizmente... Não, ainda vem com o papelzinho do teste de DNA, né, também. Isso mesmo. Isso não aconteceu comigo, foi mal aí, sabe? Mas eu não tô com essa bola toda. Então, para eu conseguir um contato energético com uma deusa, eu pensava que quando aconteceria, seriam as deusas quitônicas. Pela minha linha de trabalho. E não! O primeiro contato que eu tive foi com Afrodite. Não entendi nada. Até que, ainda bem que eu tenho amigas sábias, mais sábias do que eu, e o Jimmy Taus estava dando uma palestra e ela me explicou que quando a Afrodite se aproximou de mim, porque você tem que ter algum link energético com a energia do Deus, porque senão não tem sentido, não faz sentido, né? Sim. Sabe? E esse link energético foi feito através do empoderamento feminino. Que o link que foi feito, que a Afrodite, vamos dizer assim, se interessou, se é que pode se dizer isso, né? Em fazer um tipo de pequeno contato energético comigo, foi porque o que nós temos em comum energeticamente é a questão do empoderamento feminino. Eu achei ótimo. Não estou aí para discutir as vontades dos deuses. A quem é você? Sei lá, não fui eu, foi a Afrodite, ela deve saber o que ela faz. Entendeu? Não vou discutir. Para mim foi muito real, foi uma coisa extremamente forte, mas é assim. E aí? E aí que tem que estudar, e aí que sinto muito, eu estudo até hoje. Eu não tenho mestres, porque na minha linha de magia eu também não tenho um sacerdote, vamos dizer assim, mas eu tenho professores maravilhosos e que mudam com o tempo.
Sim. Sim. Eu pretendo que você seja um dos meus professores assim que a gente tiver condições, porque você sabe muito mais de muita coisa do que eu. Então, o que você sabe a mais do que eu, você passa para mim, a gente troca e a gente sai disso fortalecidos. Sim. Sempre havendo essa troca, né? Para mim fica meio esquisito entender aquela pessoa que não quer dividir o conhecimento, acho isso muito esquisito. Sabe? Para quê? Não tem muito nexo, porque se não fosse a questão da divisão de conhecimento, a humanidade não chegaria onde chegou. Né? A bruxaria não estaria, a magia. Como é que a gente ia saber se aquele povo lá de trás tivesse guardado lá na caverninha dele, falar que se dane os outros? E Artanis, você tocou num ponto que eu acho extremamente delicado, mas muito importante. O nosso desenvolvimento enquanto espécie, ele está pautado não só na transmissão do conhecimento, tá? Mas como a revisitação e a modificação dos processos. Tá? Porque é outra coisa que a gente às vezes esbarra em muito tabu. Né? A pessoa diz assim, não, mas por que eu tenho que acender a vela com esse fósforo? Não, porque era assim que os antigos faziam. Né? Por que eu tenho que fazer isso dessa forma? E aí a gente esbarra num excessivo conservadorismo, né, que impede também esse crescimento. A gente cresceu como espécie porque o conhecimento dos antigos ele era trazido, então você herdava muita coisa pronta, você recebia muita coisa que já estava estruturada, que já estava estudada, mas você acrescentava ali alguma coisa tua, alguma combinação nova, algum processo talvez um pouco mais inovador, e com isso a gente vai tendo uma certa evolução. Né? Então, eu também aproveito aqui para a gente tocar nessa questão, né? De que, por exemplo, muitas vezes as pessoas antes podiam não utilizar uma determinada ferramenta por uma questão muito difícil de se entender. Não existia a ferramenta. Né? Então, quer dizer, esse equilíbrio entre o antigo e o novo tinha uma história que eu trabalhei com um senhor que ele contava muito isso, eu achava essa história muito didática, né? De uma fazenda em que o cara mantinha lá 2 animais velhos, 2 bois muito velhos, para girar lá uma espécie de engenho. Né? E aquilo dava uma produção ínfima, né, para a fazenda. E aí o filho que foi estudar na capital, que veio chegou lá, não, mas está tudo errado, isso aqui não pode ser assim, e colocou 2 touros novíssimos ali para fazer e melhorar a produtividade. Os 2 touros giraram com tanta força que quebraram o equipamento. Né? Então, a moral da história, a ideia é você ter um touro mais novo que imprima um ritmo sustentável, mas ter aquele ancião que também evita os excessos, né? Que também evita as invencionices, né? Como eu gosto de dizer, que é o pessoal que faz umas coisas que a gente fica assim, cara, é sério isso? Resumindo, equilíbrio e bom senso. Sim. Sim. E adaptação sempre, né? A magia, ela é a arte ela trabalha muito a adaptação. Tanto que eu fico zoando, porque, assim, quando eu comecei na magia, eu não tinha muito recurso, né? Parentada evangélica não permitia, né? Eu tinha que fazer as coisas escondidas. E eu nunca fui aquele tipo de criança, né, de um filhinho de mamãe e papai que recebe mesada, essas coisas para ir comprar. Eu tinha que me virar para fazer. Então, eu fazia com coisa que tinha em casa, entendeu? Eu tinha que aprender a trabalhar com a farinha de trigo que tinha ali, eu tinha que aprender a buscar ervas na rua. Então, eu falo que o bruxo pobre, ele é o melhor tipo de bruxo, porque ele inventa qualquer coisa ali com o que ele tem na mão. Ele aprende, entendeu? Ele consegue ali se reinventar. E a magia, ela é isso. Aí a gente volta também naquela questão do primeiro tópico. Não é a ferramenta. O que importa é o bruxo. O conhecimento, o poder que ele tem, com o que ele tiver à mão, ele vai fazer.